Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte, hoje, quinta-feira, dia da nossa adoração, dia que nós católicos recordamos aquela quinta-feira antes da paixão de Jesus no Calvário, no Gólgota, quando o Senhor institui o sacramento do seu corpo e do seu sangue, a ceia do sacrifício redentor, expressando toda a grandeza da sua entrega ao Pai em favor da nossa salvação. Ali brotava, pelo querer de nosso Senhor, o sacramento da nossa unidade, o sacramento ápice da vida cristã. Cristo quis ficar presente no meio de nós através do sacramento do seu corpo e do seu sangue. A hóstia consagrada nos nossos tabernáculos, ela contém a divindade de Cristo, o seu corpo, o seu sangue, a sua beleza eterna, que nos convida a mergulhar a partir da pobreza espiritual, da nossa entrega humilde nesse mistério que nos salva, renova e nos santifica. Os sacerdotes sabem, pela sua fé, do poder da Eucaristia. Nós sabemos disso. Os padres que fazem esse caminho de piedade, de oração, de humildade, reconhecem e sabem da profundidade que é o mistério eucarístico, tanto na celebração da Santa Missa, quanto na adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. Dando sequência às nossas meditações sobre os escritos da Beata Maria Concepción, a Beata Conchita, no seu livro Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, hoje ela nos fala sobre a pobreza espiritual perfeita. Diz ela: na primeira bem-aventurança, eu louvo a pobreza espiritual perfeita e menciono o prêmio de que é merecedora a alma que a possui. O reino dos céus pertence 1000 vezes mais aos que exercem a pobreza espiritual que aos que exercem a pobreza material. Os pobres em espírito são os que devolvem os dons a Deus, renunciando totalmente a eles. São os que morrem à sua própria vontade para viver tão somente da minha. Deles é o reino dos céus, e dos obedientes, que ao se dobrarem triunfam. Os obedientes cantarão vitória no reino eterno dos céus. A pobreza e a obediência espiritual perfeita são irmãs e possuem o reino dos céus. Bem-aventuradas as almas pobres e obedientes. Isso não é mais que um ato de justiça, pois quem renuncia a si mesmo tem a mim. É a santa, a beata, se colocando no lugar da escuta de Deus e falando as palavras de Deus. Quem dá tudo o que tem, me tem a mim. Quem morre a si mesmo, ressuscita em mim. Quem nada tem, tem tudo. E esse tudo sou eu mesmo. Minha liberdade é muito grande, já que em troca de um pouco de terra, dou um céu. A alma criada que se doa, o próprio Deus incriado doa-se a ela. Quem poderá medir a distância que há entre Deus e sua criatura? Ao olhar a dádiva, crescerá o assombro. A admiração chegará a seu cume para quem puder vislumbrar em que consiste o eterno prêmio do meu reino infinito. Bem-aventurada a alma que possuir essas virtudes espirituais perfeitas, não sabe o oásis, os tesouros de que dispõe. O mundo ignora esta última perfeição, que é praticável e ascende ao céu
até chegar a possuí-la. As palavras muito bonitas e oportunas desta grande mulher, a Beata Conchita, que neste seu livro nos incita a viver esta espiritualidade profunda das virtudes e nos opondo cada vez mais aos vícios. O mundo dos vícios, ele é tenebroso, ele é horrível, pois os vícios nos afastam de Deus, nos afastam da modéstia, nos afasta do sacrifício, da humildade e da pobreza espiritual. Quão grande é esse dom, o dom da pobreza espiritual. Você viver para Deus, ser dependente de Deus. Daí que Conchita diz que esta virtude da pobreza espiritual, ela é maior do que a virtude da pobreza dos bens. Pois nesta virtude espiritual, uma pessoa que possui bens, ela pode se tornar uma pessoa totalmente livre da matéria, livre dos bens, e usá-los para fazer a justiça aos que sofrem, aos pobrezinhos, aos famintos. Quanta beleza nós podemos encontrar nestas meditações. Que aprendamos com esta grande mulher os seus grandes ensinamentos, colocando-os em prática para o nosso maior enlevo espiritual a Deus, nossa maior liberdade em Cristo, nossa santificação e, acima de tudo, prezado ouvinte, a nossa salvação eterna. Vamos à meditação do versículo do dia. No livro do Missal, na missa de hoje, lá na antífona de comunhão, nós temos o versículo 10 do Salmo 35. De vós, Senhor, brota a vida, na vossa luz veremos a luz. Essa é uma oração que o salmista judeu, profundo, que sabia interpretar os sinais de Deus no seu tempo, ele vai nos mostrar que o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Nosso Deus está vivo e é dele que brota a vida. Nós existimos porque Deus existe e a nossa vida está ligada à vida soberana de Deus, todo-poderoso, misericordioso, amável e justiceiro. Deus é eternamente bom. A natureza de Deus está marcada pela sua bondade. Em Deus não há limites. Em Deus não há nenhuma atitude de covardia, de sofrimento, de desprezo. Deus é bom. Ele é o Criador, o doador e o protetor da nossa vida. E é na luz dele que nós vamos contemplar a luz. Somente pela luz divina seremos capazes de contemplar a luz do ressuscitado. E aqui entra a importância de viver as virtudes que são um contraponto claro e firme contra os vícios e as realidades precárias da nossa vida. Nós sabemos que na igreja há muitas pessoas que não gostam desta pregação que envolve a temática dos ensinamentos dos santos. Eu digo isso porque já escutei pessoas dizerem: essas coisas dos santos são antigas, hoje tudo é novo, nós temos que aderir ao que é novo. Hoje você não pode olhar mais o mundo nesta perspectiva. Isso é um engano e atrás desta visão nós temos aí uma bela apostasia, por assim dizer, apesar de apostasia ser uma triste e horrorosa realidade. Atrás destes conceitos oblíquos, difíceis, conceitos mundanos, extremamente modernistas, calcados
nestas concepções estranhas, aparentemente bonitas, mas estranhas àquilo que é de Deus. Nisso está a apostasia, que gera heresia, que gera o afastamento de Deus. Os ensinamentos dos santos, dos beatos da igreja, dos bem-aventurados, eles são maravilhosos porque não contradizem com o ensinamento da Sagrada Escritura. E os santos, eles esmiuçam muito claramente para nós como eles viveram sua fé. Esse livro da Beata Conchita, ele é de uma riqueza extraordinária, pois nos ensina aquilo que é muito prático da nossa vida. Como viver à sombra da cruz de Deus em Cristo que nos protege, pois a cruz tão fértil é cheia de graça. Viver a fé é carregar a cruz de Cristo, é abraçar a cruz, é abraçar o espinheiro, é abraçar a dor com esperança e com muita fé. Aqui nós vemos que para você abraçar a fé cristã na sua totalidade, na sua profundidade, nós precisamos ser pessoas livres. Primeiro, livres desse mundo estranho, livres de nós mesmos, livres de todos os apegos, sejam a ideias, pessoas, coisas, etc. Do contrário, eu não alcanço a minha pobreza espiritual, não irei compreender, entender a grandeza do nosso Deus, não irei conseguir compreender as belezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as virtudes que nós devemos colocar em prática, elas advêm de quem? De Jesus. Jesus reúne em si todas estas virtudes e a ausência plena dos vícios. Em Cristo nós não temos o vício, em Cristo nós não temos a limitação, porque Cristo é Deus e Ele é perfeito. É a graça dele, prezado ouvinte, que vai fazer no seu coração acontecer o desejo de ser uma pessoa profundamente virtuosa. Pai Santo, Deus de amor, abençoa o coração do ouvinte que ora comigo neste momento, aqui próximo, e o ouvinte também que está longe, mas nós estamos unidos, Senhor, pelo sacramento do corpo do Teu Filho Jesus, a divina Eucaristia. Toca o coração, o ouvido interior desta pessoa, curando-lhe todas as dificuldades da sua vida, a falta de fé, a falta de amor, as dificuldades na paróquia, na sua comunidade, na sua pastoral, as dificuldades com o sacerdote, as dificuldades com os irmãos de igreja. Dai, Senhor, a paz que nós precisamos, que vem do altar, que vem do sagrado corpo do Teu Filho Jesus. Cura, Senhor, e liberta também os doentes, os aflitos, os que estão sofrendo, angustiados e profundamente tristes. Fica conosco, Senhor. Queremos ser pobres em espírito, tal qual foi o Teu Filho eterno Jesus. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Eucarística, seja abençoado o seu dia, sua família e seus trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Não deixe de fazer a sua adoração eucarística com muito amor no dia de hoje. E até amanhã, se Ele nos permitir.